Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Você já parou para pensar por que toda vez que um time brasileiro vence ou encosta em um europeu no Mundial de Clubes, a grande mídia, principalmente os comentaristas da Globo, arruma uma desculpa? Ah, o time europeu não levou a sério, vieram com time misto. Para eles esse torneio não vale nada. Mas e se eu te disser que isso não é apenas coincidência? E se por trás dessas falas existir algo muito maior, uma espécie de articulação internacional para proteger a imagem dos clubes europeus e sabotar, no discurso, o avanço dos times brasileiros? Neste vídeo, você vai entender por que até as vitórias brasileiras estão sendo distorcidas, como existe uma linha editorial oculta sendo seguida nos bastidores, e por que a Globo pode estar fazendo parte disso tudo. Fica comigo até o fim, porque o que está sendo escondido do torcedor brasileiro precisa, e vai, ser revelado agora. Nos bastidores do futebol internacional, uma informação começa a circular entre profissionais do meio e membros da imprensa mais atentos. Há uma movimentação silenciosa, porém muito bem articulada para controlar a narrativa sobre o que está acontecendo no atual Mundial de Clubes. Fontes ligadas à produção de conteúdo esportivo e a setores da grande mídia relatam que existe, sim, uma espécie de alinhamento global, uma diretriz informal, que determina o tom com que as derrotas dos clubes europeus devem ser tratadas. E o mais curioso é que parte da imprensa brasileira, especialmente comentaristas da Globo, estaria seguindo essa cartilha. Quando um time brasileiro vence ou encurrala um europeu, o foco não é o mérito da atuação nacional, mas sim uma tentativa quase automática de minimizar a vitória, dizendo que o europeu não levou a sério ou que jogou sem vontade. Esse tipo de fala, aparentemente inofensiva, tem origem em algo muito mais profundo do que parece. Vamos entender o que está acontecendo. O que se comenta internamente é que grandes conglomerados de mídia, em parceria com representantes comerciais de clubes europeus, pressionam diretamente emissoras e comentaristas a manterem um discurso padronizado. Não é à toa que após cada partida em que um brasileiro surpreende, escutamos sempre as mesmas expressões nos programas da Globo. O europeu entrou em ritmo de treino. Eles só se importam com a Champions League, ou ainda para eles, esse título não tem valor. Isso não é improviso de bancada. Trata-se de uma construção pensada, moldada nos bastidores para proteger os interesses de gigantes europeus, que têm muito a perder com qualquer arranhão na sua imagem de superioridade. Quando um clube brasileiro vence ou joga de igual para igual, o impacto vai muito além do placar. Ele atinge diretamente contratos, patrocinadores e cotação de marca no mercado internacional. Fontes ligadas ao departamento de jornalismo esportivo da própria emissora já teriam alertado que existe um tom esperado quando se fala dos europeus. A orientação é clara: evitar ao máximo qualquer discurso que coloque clubes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique ou PSG em posição de inferioridade. O Mundial de Clubes, embora tratado publicamente como um torneio secundário pelos europeus, na verdade mexe com reputações e cifras milionárias. A exposição global de uma derrota pode impactar até o valor de mercado de um elenco inteiro. Por isso, mesmo que internamente as comissões técnicas saibam que estão enfrentando adversários qualificados da América do Sul, a ordem no microfone é vender a ideia de que eles não se importam. Assim, se perdem, perdem sem culpa. E se ganham, reforçam o discurso de superioridade. Dentro da Globo, alguns profissionais começam a se incomodar com esse direcionamento. Comentários de bastidor revelam que há uma insatisfação crescente entre jornalistas que gostariam de exaltar com mais liberdade os feitos dos clubes brasileiros, mas que se sentem limitados. A linha editorial vem de cima, muitas vezes atrelada a interesses comerciais e acordos de conteúdo com entidades europeias. E quem desvia dessa linha corre o risco de ser cortado ou reposicionado. Isso explicaria, por exemplo, por que tantos analistas evitam dar destaque a jogadas individuais de brasileiros ou tentam transformar atuações impecáveis em demérito do adversário. É uma escolha editorial que na prática trava a valorização do futebol nacional e impede que o torcedor veja sua vitória sendo reconhecida com justiça. A verdade que corre nos bastidores é que os clubes brasileiros não estão vencendo por sorte nem por desinteresse europeu, estão vencendo porque estão jogando melhor. A estrutura, a preparação física, a mentalidade tática e até a fome por glória são fatores que vêm pesando mais a favor dos brasileiros do que muita gente está disposta a admitir publicamente.
Só que assumir isso quebra uma hegemonia narrativa que os europeus mantêm há décadas. E com o Super Mundial se aproximando, esse controle de discurso tende a se intensificar. Afinal, se os clubes brasileiros confirmarem a ascensão que já vem sendo notada em campo, o monopólio da excelência que os clubes europeus ainda ostentam pode começar a ruir. E isso, para quem fatura bilhões em imagem, não é apenas uma ameaça, é um risco estratégico. Por isso, quando o torcedor ouvir nos próximos dias um comentarista dizendo que o europeu deixou, que não jogou para valer, ou que não estava ligando, vale lembrar. Essa frase pode não ser apenas opinião. Pode ser parte de um roteiro bem planejado, articulado fora dos holofotes, que tem como objetivo blindar marcas, proteger contratos e, acima de tudo, impedir que a verdade seja contada como ela é. Porque nos bastidores do futebol, nem sempre o que parece natural é espontâneo. E no Mundial de Clubes, o que está em jogo vai muito além da bola rolando. E se depois de tudo isso ainda tiver gente dizendo que os europeus estão deixando os brasileiros ganharem, a resposta é simples: deixaram nada. Estão sendo engolidos por um futebol que voltou a ser competitivo, intenso e ousado. E se a mídia tenta esconder, nós vamos continuar mostrando. Porque aqui a gente não compra discurso pronto, a gente valoriza quem merece. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita em tudo que escuta na televisão. Deixa o like se você também tá vendo a virada acontecer, e comenta aí embaixo. O que você acha desta manipulação vinda da televisão brasileira? Quero saber a sua opinião, porque a sua voz também faz parte dessa virada no futebol mundial. Próxima notícia. Vini Júnior não mediu palavras ao ser questionado sobre a participação dos clubes europeus na nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O craque brasileiro, atualmente brilhando no Real Madrid, soltou uma declaração que caiu como uma bomba nos bastidores do futebol mundial. Durante uma entrevista em meio à preparação para o torneio, Vini foi direto ao ponto: os europeus estão passando vergonha nesse Mundial. A frase causou alvoroço, porque veio de um dos maiores representantes do futebol europeu no momento. E mostra que até os próprios jogadores do velho continente reconhecem que o domínio não é mais o mesmo. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que essa fala do Vini escancarou uma nova realidade no futebol mundial, e por que os clubes sul-americanos, especialmente os brasileiros, estão recuperando protagonismo. Vini Júnior explicou que, diferentemente do que muitos imaginam, os clubes europeus não estão levando o torneio a sério como deveriam. Segundo ele, a postura turística de alguns gigantes da Europa, que viajam ao Mundial como se fosse pré-temporada, está custando caro. Você vê time que domina a Champions, mas chega no Mundial e toma sufoco de sul-americano, de asiático. Não é normal. Isso mostra que tem algo errado, disparou o camisa 7. Para ele, há uma falta de preparo psicológico e físico nos times europeus, que subestimam seus adversários e acabam surpreendidos pela intensidade, organização tática e principalmente pela fome de vencer que os clubes de fora da Europa demonstram em campo. O craque ainda fez questão de elogiar diretamente os clubes sul-americanos, citando o Palmeiras como um exemplo claro da evolução. O time do Abel Ferreira é muito competitivo. Eles jogam com uma intensidade que muitos aqui na Europa não estão acostumados. É um time que sabe sofrer, sabe atacar, tem estratégia. Não é mais aquele futebol sul-americano bagunçado que muita gente ainda pensa. Se bobear, é mais difícil jogar contra o Palmeiras do que contra muito time da Champions, afirmou. A declaração acendeu o orgulho da torcida alviverde e reforçou o debate. Será que a Europa ainda pode se considerar soberana no futebol de clubes? Para Vini Júnior, a resposta é clara: o Mundial de Clubes está revelando um novo cenário. Ele destacou que as eliminações precoces de equipes europeias e os jogos apertados contra times africanos, asiáticos e sul-americanos são provas de que o futebol está cada vez mais nivelado. O futebol globalizou. Hoje em dia você tem técnicos de ponta na América do Sul, jogadores bem preparados em todo canto do mundo, e clubes que se organizam com estruturas parecidas com as da Europa. Então não dá mais para achar que vai entrar em campo e golear só porque joga Champions. Quem pensa assim vai sair humilhado, alertou. O discurso forte do brasileiro mostra que os tempos mudaram, e quem não se adaptar vai pagar o preço com vexame. A crítica de Vini não ficou restrita aos clubes. Ele também apontou o dedo para a imprensa europeia, que, segundo ele, continua tratando o futebol fora da Europa com arrogância. Muitos jornalistas daqui acham que só existe futebol de verdade na Europa. Eles nem acompanham os outros campeonatos, e quando acompanham, é pra zoar. Mas quando chega no Mundial e o time deles perde, aí ficam procurando desculpa, falando que o gramado era ruim ou que estavam cansados.
Não dá mais pra enganar. O Mundial tá aí pra mostrar a realidade, desabafou. A fala do atacante brasileiro foi interpretada como um chamado à humildade, um alerta de que a nova geração de jogadores está mais consciente, mais conectada com o futebol global. O impacto das palavras de Vini Júnior foi imediato. Torcedores sul-americanos comemoraram a sinceridade do jogador, enquanto a imprensa europeia reagiu com surpresa e, em alguns casos, até com críticas. Mas o que ninguém pode negar é que ele tocou num ponto sensível. O orgulho europeu está sendo ferido, porque os resultados em campo não estão mais confirmando a superioridade histórica que se mantinha por décadas. O próprio Vini, mesmo sendo estrela no Real Madrid, deixou claro que respeita muito o futebol brasileiro e latino-americano, e que vê potencial para um domínio global vindo do sul do planeta, algo que parecia impossível há poucos anos. E a declaração de Vini vem justamente no momento em que o Palmeiras, o Flamengo, o River Plate e outros clubes tradicionais da América do Sul estão se preparando fortemente para esse novo Mundial de Clubes com 32 equipes. Para esses clubes, o torneio é uma obsessão. Eles querem provar, dentro de campo, que o futebol da América do Sul ainda pulsa forte. E com a Europa dando sinais de acomodação, o caminho pode estar mais aberto do que nunca. Vini Júnior finalizou dizendo que torce para que os clubes europeus comecem a respeitar mais a competição, senão vão continuar passando vergonha diante do mundo inteiro. E agora eu quero saber de você. Você concorda com o Vini Júnior? Acha que os clubes europeus estão mesmo passando vergonha no Mundial de Clubes? Ou isso é exagero da mídia? Comenta aqui embaixo, porque esse debate tá pegando fogo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente traz tudo que a mídia não tem coragem de mostrar sobre o futebol mundial. Até o próximo vídeo!